tratar os dois temas juntos, porque eu acho que nós estamos rompendo uma lógica de que ferrovia é inimigo de rodovia e rodovia é inimigo de ferrovia. Né? O país vai estar se desenvolvendo, sabe, de muitas rodovias, de muitas ferrovias, de muitos aeroportos, de muitos... não basta só uma. Né? Não dá para colocar todos os ovos num cesto só. Né? Então acho que isso é importante tratarmos isso em conjunto. Boa tarde a todos. Como sabem, sou nascido e criado na cidade de Marília. Então, muitos aí me conhecem de pequeno. Saúdo o Dr. Jefferson, também conheço há muito tempo, justamente da área jurídica. O nosso prefeito, Vinícius Camarinha, Dr. Efraim, Dr. Ricardo Madalena e o Jorge, que são da parte da rodovia, que não são nossos inimigos. Pelo contrário, são justamente complementares um do outro os modais aí de transporte de carga. Eu fiz uma pequena na verdade não, eu poderia falar por horas aqui sobre ferrovia, que é um assunto que hoje ele está na moda, né? É um assunto importante, fundamental para o nosso país, um país das dimensões que o Brasil tem. Já éramos para ter uma malha ferroviária bem desenvolvida, bem atuante, justamente conectada com a rodovia. Né? E dentro dessa pequena exposição eu vou mostrar para vocês a LL, uma empresa que começou no sul do país. Em 2006 ela adquiriu o controle da Brasil Ferrovias. É uma história longa e complicada da concessão ferroviária, que resulta basicamente na Brasil Ferrovias em 2006 com grandes dificuldades de caixa, por muitos anos sem investir na ferrovia, com a malha já bem deteriorada, e eu era pequeno quando brincava ali perto da Antártica, nos trilhos, e já estava bem sucateado. E em 2006 a LL comprou a Brasil Ferrovias. Para o desenvolvimento da ferrovia, você precisa mudar todo um conceito de um país. A nossa mentalidade, a nossa cultura não é ferroviária. Temos muitos ferroviários espalhados pelo Brasil inteiro, somente no estado de São Paulo, somente na região de Bauru, mas a cultura do empresariado, a cultura nossa de usuários de transportes não é ferroviária, é rodoviária. Crescemos nessa cultura. Então, há todo um trabalho a ser feito para a participação do modal ferroviário no Brasil. O principal ponto que vocês têm que ver é o seguinte: o transporte de carga, que é o objeto da concessão, não foi feita a concessão de passageiros, transporte de passageiros, somente de cargas, então nós não respondemos por passageiros. Ele precisa ter começo, meio e fim. A ferrovia é o meio, mas tem que ter a carga de início, os terminais, e tem que ter a carga de final dos terminais no porto, terminal de embarque, terminal de desembarque. Nós sabemos, porque assistimos isso todos os anos na televisão, o caos que ainda é o nosso Porto de Santos. Já melhorou muito, muito por investimento do governo federal, do governo estadual. Nosso Porto de Santos já melhorou bastante. Mas, olha só a quantidade de carga que nós já conseguimos elevar, tentando enfrentar as resistências de espaço ali na margem direita do Porto de Santos. E uma hora posso até esclarecer mais sobre esse aspecto do Porto de Santos, que é fundamental para nós paulistas. E aumentamos para 22% do volume total transportado no porto da participação ferroviária. Acontece que nós temos alguns gargalos depois do porto. Então, já estamos enfrentando e tentando resolver os problemas no Porto de Santos para poder aumentar a carga. Não adianta você mandar o trem lá, chega a composição e não tem onde descarregar, que é o que ainda hoje ocorre. Mas investimentos estão sendo feitos para resolver isso. O grande gargalo ferroviário do Brasil, isso é importante todos os brasileiros compreenderem isso, quando forem pensar em ferrovia, é esse trecho de Campinas a Santos. Ali chega
as composições da LL em Campinas, composições da MRS, composições da FCA, composições da Vale, e precisam descer para o Porto de Santos. Em 1930, quando foi feito a subida da ferrovia ali por Embu-Guaçu, Evangelista, Embu-Guaçu, Mairinque, os homens daquela época já fizeram a previsão de duplicação. Então eles fizeram os túneis duplicados, fizeram as obras de arte todas duplicadas. Só não colocaram o trilho porque não havia demanda para colocar o trilho. A LL começou essa obra de duplicação. São 3 anos de um verdadeiro calvário, muito difícil, em licenças ambientais, em acompanhamento das comunidades, em burocracia que todos nós conhecemos para executar uma obra. Mas a obra está sendo feita de Campinas a Mairinque, ela deve estar duplicada até o começo do ano. De Mairinque, descendo até Embu-Guaçu, já está duplicado. E descendo de Embu-Guaçu para Evangelista, nós temos 2 trechos que há a expectativa de criar-se uma reserva indígena. E se criar essa reserva indígena, então há um coeficiente indígena a ser analisado na obra. Então nós estamos com esses 2 trechos parados, esperando a autorização da FUNAI para que a obra possa ser executada nesses 2 trechos. Resolvido essa duplicação de Campinas-Santos, nós vamos resolver o maior gargalo ferroviário do Brasil. Nós vamos aumentar de 12 para 60 composições dias a capacidade da via. Nós vamos aumentar muito a segurança da própria via, porque você aumenta até a capacidade de reserva de tempo para manutenção, para execuções de trabalhos de rotina mais adequados. Então essa é a grande expectativa nossa, é acabar essa duplicação. A LL inaugurou mês passado, em Rondonópolis, o maior terminal intermodal de cargas da América Latina. Ele carrega 60 vagões por hora em movimento, a composição não para. Isso fica perto de Cuiabá, todos nós conhecemos, e o ano que vem 90%, se não mais, da carga do Mato Grosso irá para os portos de Paranaguá e Santos, principalmente de Santos, por ferrovia. Foi uma grande conquista, uma obra muito difícil também, que já foi entregue. Nós construímos 260 quilômetros de ferrovia, e a expectativa é que seja a única obra do governo federal ferroviária entregue nesse mandato da presidente Dilma. É uma obra que traz grandes vantagens para o Brasil em forma de competição internacional do agronegócio do Mato Grosso. Então você vê que a LL se preocupa com a ponta da carga para ser transportada, é fundamental. Cada composição custa um ativo de 15, 20 milhões de reais, então esse ativo tem que ser justificado. Está cuidando do trecho de duplicação para chegar ao porto, e está uma batalha junto com a Codesp, junto com os demais entes do Porto de Santos, para que essas cargas cheguem no porto e possam ser embarcadas. Esse aqui é o terminal lá de Rondonópolis, que eu vou pular por causa da nossa pressa aqui. Aqui, para vocês terem uma ideia, a velocidade das composições. Elas chegam lá na Baixada, elas caem para 8 km por hora. Parece brincadeira, né? Uma composição que possa andar nessa velocidade. Então, são gargalos que precisam ser vencidos. Sobre especificamente nossa região de Marília, eu me incluo aí, porque eu sou nascido e criado aqui, esse é o mapa do projeto ferroviário do governo federal, em que estão incluídas as concessões que serão feitas até o final do ano, começo do ano que vem. Aí, infelizmente, não dá para ter uma noção muito próxima, mas aqui eu tenho uma foto que mostra melhor. O governo federal já vai entregar até o começo do ano que vem, até a Estrela do Oeste, esse traçado verde, a Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul, bitola larga, um padrão muito bom de qualidade, vai chegar à Estrela do Oeste, no estado de São Paulo, conectando ali com aquela ferrovia que vai para Rondonópolis. E depois, que vai ser concedida agora, ela desce da Estrela do Oeste e vem para Panorama. Há uma briguinha aí
entre o governo do Estado de São Paulo e o governo do Mato Grosso do Sul, se puxa o trino um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, essas coisas que são normais, mas até que se mude algum traçado, esse é o traçado definido para a licitação. Então, haverá uma ferrovia federal descendo para Panorama, entrando no Mato Grosso do Sul, passando ali em Maracaju, Mato Grosso do Sul, indo até o Porto Murtinho. E depois ela tende, num outro processo de licitação, descer por Dourados, passar por Cascavel, conectando numa ferrovia que já existe ali, que vai ser reformulada, para ir para o Porto de Paranaguá. O que isso significa? Significa que hoje, eu sendo marinense, já fiz muita força e continuarei fazendo, e se pessoas puderem somar a mim para viabilizar o transporte de carga na região, vamos lá, que eu estou aqui para isso. Agora, de fato, como outras regiões que eu já fui, eu não consegui ter êxito porque não há demanda de carga suficiente para esse transporte, esse modal ferroviário, que precisa de grandes quantidades para ser transportado. Contudo, se for construída essa ferrovia, cruzando em Panorama, entrando em Mato Grosso do Sul, a nossa bitola vai se comunicar com essa bitola dessa ferrovia nova. A bitola é a largura entre os trilhos, em que a nossa aqui é a bitola larga, e essas concessões novas serão feitas na bitola larga, que é um padrão melhor que está sendo adotado no Brasil. E o nosso traçado é muito positivo também. Eu não sou engenheiro, sou advogado, mas os engenheiros me informam que o traçado dessa linha que passa por Marília é um traçado muito positivo em declive, em raios de curva, é muito positivo. Então a tendência, se construir essa ferrovia, é começar a passar carga em Marília, ou na região do Dracena, né, toda essa região. Isso trará, evidentemente, impacto. Nós enfrentamos hoje um quase blackout ferroviário, porque as cidades cresceram em volta das ferrovias, e não poderia ser diferente, havia transporte passageiro, então as estações tinham que ser no centro da cidade, e deixou de ter transporte passageiro, ficou transporte de carga, primeiro ficou sem nada, um bom tempo, depois voltou o transporte de carga, e as cidades cresceram, então você tem os pátios de cruzamento dentro das cidades, o que causa poluição sonora, causa vários inconvenientes, como você tem muitas passagens em nível, evidentemente também, em grande parte resultante de uma falta de planejamento que os nossos gestores públicos do passado não tinham, então autorizavam loteamentos de forma indiscriminada dos dois lados da ferrovia. Então você acaba tendo acidentes que são uma calamidade, que são um absurdo, né? Porque uma composição ela pesa mais ou menos 10 mil toneladas e a composição não para, não adianta achar que a composição vai parar. E ela não para e acaba causando aborrecimentos. Depois nós podemos discutir isso mais, eu acredito que talvez algumas pessoas que estejam aí com perguntas sejam sobre esse tema. Deixa eu ver se eu posso acrescentar mais agora nessa primeira fase. Bom, o prefeito Vinícius, ainda como deputado estadual, no final do ano passado, tem já um relacionamento com a LL, conhecia a LL e procurou para saber da LL qual eram os projetos da LL sobre a região, quis saber se há possibilidade de desenvolver o transporte de carga, quis saber sobre alguma utilização dessas áreas da ferrovia, que são verdadeiras cicatrizes nas cidades, né? São cicatrizes porque são locais onde não passa carga, então é um local abandonado, onde acabam indo marginais, enfim, é uma verdadeira lástima dentro da cidade. Em Marília não é diferente disso. Então o prefeito Vinícius foi atrás disso e depois, já como prefeito, junto com o secretário Pimentel, junto com o Manuel Ortiz, que está ali também, arquiteto da prefeitura, eles apresentaram para a LL um projeto
de ocupação, de utilização da faixa de domínio. Ela está dividida, esse projeto, em 3 fases. Essa que está em destaque é a primeira fase, que consiste em criar uma ciclovia paralela à ferrovia. Então você tem uma faixa de domínio e, atendendo o pleito da cidade, a concessionária reduziria essa faixa de domínio para 6,5 metros, que é a margem de segurança mínima, e aí a prefeitura fará uma segregação, uma urbanização e desenvolverá ali uma ciclovia. Aquele desenho à direita é mais ou menos como ficaria. Eu não trouxe mais sobre o projeto, porque aí a gente alongaria de forma demasiada. Mas aquela foto é mais ou menos assim, estaria a rua, a avenida ali Esmeralda, por exemplo, que é naquele trecho primeiro a ser executado, a passarela lá onde as pessoas correm, aqui em Marília, fazem caminhadas, depois uma ciclovia e depois o trem, que também vem dentro de um projeto dele. Como a nossa malha aqui de Marília é muito positiva, e há um projeto dele em colocar um VLT, um bonde elétrico, enfim, algum mecanismo de transporte de passageiros que vá facilitar a mobilidade urbana da cidade, né? Vai demandar pouco investimento, que você já tem toda a infraestrutura preparada, você não precisa fazer desapropriação, você não precisa fazer obra para colocar dormente, colocar trilho, nada, já tem tudo pronto. E assim, então, você estaria com um investimento que não é muito alto, fazendo uma grande conquista para a região de mobilidade urbana. É um projeto que o prefeito está desenvolvendo, que tem o apoio da LL, e ele conversou diretamente com a diretoria, a presidência da LL, e tem isso muito bem encaminhado, né? Eu acho que vai ser muito positivo, prefeito, não só para Marília, nessa primeira fase, que é a sua luta, mas depois o senhor mobilizar também outros prefeitos, né, estendendo esse transporte passageiro para a região como um todo. Quando houver transporte de carga, nós acreditamos, pelo menos o pessoal que foi consultado em engenharia de via nosso, não haverá incompatibilidade no transporte de carga, a princípio, por causa da quantidade de carga e o transporte passageiro. Havendo incompatibilidade, há um projeto do governo federal, que foi um projeto desenvolvido pelo pai do ministro Abelardo Camarinha, que está lá no DENIT, sobre o contorno ferroviário ou o mergulhão, que é uma obra que poderá vir a ser feita. Fundamental. Há uma preocupação do Dr. Jefferson, que eu acredito que justamente por isso ele incluiu na nossa audiência, sobre essa chegada da ferrovia em Panorama. Então, também a NTT, também a EPL deverão dar um diagnóstico sobre isso. E para finalizar, digo, nós estamos programados, já está no cronograma publicado pela NTT, que é a nossa Agência Federal de Regulamentação, a reforma da malha que virá de Bauru até Panorama. O ano que vem, 2014, nós teremos toda essa revisão dessa malha. O desenvolvimento de carga para que essa malha seja utilizada é um dos fatores. E o outro fator, que eu acredito como marilense, é o principal, é o transporte de passageiro, que o prefeito Vinícius está de parabéns em levantar essa bandeira. Certo? Muito obrigado.